Se você nunca assistiu o documentário de 2017 Tokyo Idols e a animação de 1997 Perfect Blue em sequência, nesse vídeo eu vou te explicar por que você deveria fazer isso. Meu nome é Bia Barretti e esse é o primeiro vídeo de uma série que eu quero chamar de sessão dupla. O conceito de sessão dupla é bem antigo, começou nos anos 30, mas os cinemas basicamente cobravam um ingresso para uma sessão que tinha mais de um filme. Aqui eu vou tentar combinar filmes que conversam um com o outro e que vão melhorar a sua experiência como um todo ao serem vistos em sequência. Agora que eu já fiz essa introdução, vamos falar dos filmes. Perfect Blue é uma animação de 1997 dirigida pelo Satoshi Kon. A protagonista, Mima, é uma pop idol japonesa que está tentando fazer uma transição de ser cantora para ser atriz. Mas para fazer isso, ela tem que deixar para trás uma imagem muito inocente, muito pura, para assumir uma identidade um pouco mais sexualizada como atriz. E o filme explora não só a insegurança que ela tem dentro desse processo, mas também como ela tem que lidar com fãs desapontados, com pessoas da vida dela que não aceitam muito essa transição que ela tem. Também é um filme que é um thriller psicológico, então à medida que ela vai lidando com essas pressões, ela vai perdendo a noção de realidade. E nós vamos nessa jornada junto com ela, em que é difícil você entender o que é um sonho, o que é uma ilusão dela e o que é a realidade. É um filme muito bonito, só tem 80 minutos e as transições dentro da animação realmente ajudam a gente a confundir essas linhas entre realidade e ficção. Já Tokyo Idols é um documentário lançado quase 20 anos depois, dirigida pela Kyoko Miyake. A diretora quis explorar muito como funciona a cultura idol japonesa pelo viés de papéis de gênero no país. E ele realmente ajuda a dar mais contexto da pressão e das idealizações que as pessoas colocam em cima da Mima em Perfect Blue. Se eu pudesse, eu teria assistido o documentário antes de assistir Perfect Blue pela primeira vez, que é uma super sugestão para quem ainda não assistiu o filme. Quando eu assisti Perfect Blue pela primeira vez, eu ainda era uma adolescente. E apesar do filme contextualizar um pouco dos fãs, mostrar um pouco do que é essa dinâmica dentro do próprio filme, eu não entendia 100% o contexto da cultura japonesa dentro disso. Então, o maior paralelo que eu conseguia traçar era com atrizes mirins que daí tiveram uma mudança de imagem na vida adulta para algo mais sexy, tipo Christina Aguilera, Britney Spears, Miley Cyrus. E é um movimento tão comum e recorrente na indústria que até virou piada no BoJack Horseman, onde a Sarah Lynn, que era atriz mirim, vira uma cantora sexy também quando atinge a idade adulta. PS, se você ainda não assistiu o BoJack Horseman, eu recomendo muito assistir, mas também não vou pagar pela terapia que você vai precisar depois, então é pela sua própria conta e risco. Mas, de qualquer forma, você conhecer um pouco mais da relação de gênero e da idealização que eles têm de inocência e pureza nas mulheres faz com que você entenda muito melhor Perfect Blue. O documentário Tokyo Idols é bem claro desde a sua abertura. A gente começa com um voice-over de um fã, com aquele discurso de sempre, de isso salvou minha vida. Que eu até me identifico, porque tem bandas que realmente viram sua vida em determinados momentos. Só que aí você vai vendo mais e mais imagens da audiência e você percebe que só tem homem e são homens mais velhos, homens adultos de 30 para 40 anos. Pelo conteúdo das músicas, pela imagem das meninas, eu esperaria que fosse uma audiência mais feminina, que fosse uma audiência mais jovem, mas a gente vai vendo que esse não é o foco aqui. A gente vê algumas imagens das meninas cantando e dançando, e a música literalmente fala que elas queriam permanecer puras e inocentes como no dia que elas nasceram. A personagem principal do documentário é a Rio, uma pop idol de 21 anos, a mesma idade da Mima em Perfect Blue. Também em comum um desejo por transição de carreira. Ela diz que nunca quis realmente ser uma pop idol e quer virar o que ela considera uma cantora de verdade. Apesar dessa cultura movimentar muito dinheiro no Japão, por conta do público, acaba sendo muito nichado. E os próprios fãs da Rio comentam sobre ela ser desconhecida no mainstream. Além disso, como a gente vai discutir um pouco mais pra frente nesse vídeo, ser uma pop idol tem um prazo de validade.
Em um paralelo com Perfect Blue, nós vemos a Rio conectando com seus fãs em vlogs diários, live streams diários que ela faz do seu quarto. E apesar de que em 1997 a gente ainda não tinha esse recurso de vídeo, a internet estava começando, né? Uma coisa que aparece muito no filme é um diário que acompanha a vida da Mima online, que é chamado de O Quarto de Mima. O documentário também apresenta o Koji, um empresário de 43 anos, que é o maior fã da Rio. E eu sei que o YouTube já está saturado de discussões de relações parasociais, mas sim, a cultura idol é muito sobre relações parasociais. Porque as idols não ganham dinheiro só com shows e a venda de álbuns, CDs, etc. Muito da renda delas vem de encontros onde os fãs podem tirar foto, cumprimentar elas, segurar a mão delas por um minuto, conversar com elas, né? Então, eles criam realmente uma relação ali parasocial em que eles acreditam que eles também têm essa importância dentro da vida delas. Então o Koji tá muito tranquilo, falando sobre como ele é um solteirão de 43 anos que nunca fez nada interessante com a vida dele, mas que desde que ele encontrou a cultura idol achou um propósito para a vida. E que também, desde que ele se envolveu com a Rio, indo nos shows dela e nesses encontros, ele já gastou o equivalente de dinheiro que poderia ter comprado um apartamento. É um nível de solidão e também anseio por conexão que chega a ser meio chocante. Mas mesmo assim, ele ainda é apresentado de maneira positiva pelo documentário. Ele não tá apaixonado pela Rio, ele admira muito ela, ele diz que ela é uma inspiração para a vida dele, principalmente no esforço que ela tem para conquistar os próprios sonhos. E aqui a gente vê um fã muito disposto a apoiar ela, mesmo que o sonho dela seja deixar de ser uma idol. Mas aí, à medida que o doc progride, a gente vê outros grupos de idols e outros fãs numa dinâmica mais disfuncional. Porque os grupos têm meninas mais e mais jovens, com 14, 10 anos. E a audiência continua sendo esses homens de 30 para 40 anos, homens que têm a idade para ser realmente pais delas. E seguem todos o mesmo padrão. Eles não têm interesses, eles não têm relacionamentos, eles não têm tempo dedicado a nada que não seja dentro dessa cultura dos idols e dos shows. E é interessante ver como eles realmente falam de uma forma muito tranquila sobre a relação deles com essas meninas, como se fosse normal ter uma amizade, acreditar ser amigo, né, dessas meninas de 12 anos quando eles são homens de 40. Pior, tem vários comentários durante o doc, partindo desses homens, falando que realmente a principal atração que eles têm pelas idols é pelo fato delas serem puras e inocentes. Até a Rio, que tem 21 anos, também cai dentro dessa categoria. Ela comenta num ponto do filme que ela não pode ter um namorado, porque agora a vida dela é o trabalho. E de uma forma mais superficial, você pode entender que ela não tem tempo para uma vida social agora. Mas aí cai a ficha. Se o principal fator de ser idol é ser pura e inocente, ela não pode ter um namorado, porque isso quebra a fantasia. Assistindo o documentário, você entende por que os fãs da Mima em Perfect Blue ficam tão profundamente afetados com essa transição dela para atriz. Não é a questão dela largar a vida de idol, mas é o fato de os papéis que ela tá pegando estarem sexualizando ela e quebrando essa imagem de inocência que ela tinha. Quando eles provavelmente investiram toda a vida deles na idol que eles colocaram nesse pedestal de perfeição, e ela toma uma decisão que vai contra a idealização deles, eles se veem no direito de criticar as escolhas dela. E o chefe dela também não dá muita opção, não tem muito pra onde ela correr. Ou ela vai ficar numa fama pequena, num sucesso pequeno, sendo uma idol, ou ela pode só se sexualizar para conseguir esse espaço como atriz. E isso vai também contra os limites que ela mesma se colocou do que ela quer fazer ou não. Então não tem muito um meio termo. Ou ela assume a imagem de virgem ou uma imagem de puta. E esse é o conflito central da quebra emocional e psicológica que ela tem ao longo do filme. E é por isso que eu acho que você deve assistir esses filmes em sequência, porque realmente enriquece a experiência. E eu espero que você possa assistir aí e me falar o que você acha. Bom, a próxima sessão do vídeo vai ter spoilers, porque quando eu reassisti esses dois filmes para fazer o vídeo,
eu não consegui não fazer conexões com outros filmes e eu queria discutir um pouco deles aqui. E então não assista a próxima parte, a não ser que você esteja ok com spoilers para Perfect Blue, Cisne Negro, Nina Wu e Anti-Porno. Se você ficou agora depois desse aviso, eu assumo que você não liga para spoilers. Então primeiro vamos falar sobre, acho que a ofensa principal para mim, que é Cisne Negro. Cisne Negro é um filme do Darren Aronofsky lançado em 2010 e tem claramente muita influência de Perfect Blue, o que o diretor nega, e pra mim essa é uma escolha super estranha da parte dele, porque ele já chegou a copiar uma cena inteira de Perfect Blue para outro filme que ele fez em 2000, que é Requiem para um Sonho. Essa parte do vídeo, então, vai ser uma discussão sobre as semelhanças entre os dois filmes, o respeito às inspirações, ou nesse caso, falta de respeito. Começando pela protagonista, a Nina, que tem, além de um nome muito similar a Mima, uma trajetória semelhante, em que ela é uma pessoa muito inocente, muito pura, ela não explora muito a sexualidade dela e ela tem uma dificuldade de assumir um novo papel no balé, do Cisne Negro, que teoricamente é mais sexy, tem esse lado sedutor que ela naturalmente não explora muito na sua vida pessoal. E à medida que ela enfrenta as pressões envolvidas em aceitar esse papel do balé, ela tem um declínio mental e começa a confundir realidade e ficção. O Darren Aronofsky tenta confundir a audiência ao mesmo tempo que a Nina tem seu declínio mental, uma forma que a gente também não sabe direito o que é realidade, o que é ficção, o que é uma ilusão da cabeça dela. Porém, eu acho que isso é menos efetivo em Cisne Negro do que em Perfect Blue, porque em Perfect Blue, Satoshi Kon tem uma arma a mais, que é o fato da Mima estar atuando numa série. Então, a gente tem que sempre recontextualizar as cenas que são apresentadas pra gente, porque no final delas a gente vê que na verdade é só uma gravação, ou é só um sonho da Mima. E como essas sequências vão sendo entrecortadas pelo filme e vão aumentando à medida que a Mima perde contato com a realidade, você realmente consegue entrar nessa paranoia que ela tá tendo e esse descolamento da realidade. No Cisne Negro, até tem paralelos ao teatro, né, a peça de balé que ela tá fazendo do Cisne Negro, mas nós não somos enganados da mesma forma como a audiência. Bom, também temos algumas cenas que são diretamente copiadas, como uma silhueta com um tutu. A gente também tem as cenas do metrô, em que você vê uma doppelganger. Você também tem cenas onde tem um quarto com várias imagens e fotos e elas todas falam durante um devaneio do personagem, né, a alucinação do personagem. E também temos cenas em que aparece uma audiência no escuro gritando o nome da Mima ou da Nina. Mas além disso, também temos paralelos com outros personagens. Então, a Rumi, que em Perfect Blue é uma agente que cuida da carreira da Mima, né? Ela não concorda com esse papel mais sexualizado e ela também começou a carreira como idol, apesar de agora já estar mais velha, né, e assumir esse papel de agente. Em Cisne Negro, nós vemos duas personagens que embarcam um pouco a personagem da Rumi, que seriam a Beth, que era a bailarina principal antes da Nina ter essa posição, né? E também a mãe da Nina, que é super controladora e super protetora dela. E também já tinha esse passado do balé. Além disso, nós temos duas cenas de luta entre as personagens. Uma envolvendo uma cena em que a Nina é enforcada e outra cena em que um espelho é quebrado e utilizado como uma arma contra o personagem. Outro paralelo é que a Rumi ela se acidenta e quase é atropelada e acaba no hospital, em que a Mima visita ela, e o mesmo acontece com a Beth, que é atropelada e a Nina visita ela no hospital. Então tem bastante coisa parecida, mas Cisne Negro ainda é seu próprio filme. Eu acho que principalmente por ter um foco temático diferente. Cisne Negro foca muito na perfeição, desde o distúrbio alimentar da personagem, o controle que a mãe exerce sobre ela, toda essa pressão por perfeição, não é uma coisa que é discutida no Perfect Blue, apesar de Perfect Blue ter perfeição no título. Então essa busca por perfeccionismo, que é o cerne de Cisne Negro, é algo original realmente do filme. E eu acho que tem muitas coisas interessantes. O meu problema é realmente negar tão veementemente uma inspiração, principalmente quando o Cisne Negro foi um filme tão aclamado pela crítica.
Ele foi indicado por 5 Oscars, a Natalie Portman ganhou melhor atriz. Então é um filme que teve muita visibilidade e que poderia ter dado mais visibilidade para Perfect Blue, mas o diretor quis assumir uma posição de que ele era super original. Então acho que faltou um pouco de respeito. O próximo filme que eu queria mencionar é Nina Wu, um thriller psicológico taiwanês dirigido pelo Mi Ji e co-escrito pela Wu Kexi, que é a atriz que faz a protagonista do filme. A Nina é uma atriz que nos últimos 6 anos só conseguiu pequenos papéis de coadjuvante ou comerciais, e ela tem uma chance de ser a atriz principal de um filme que também tem muito potencial para ser premiado. Só que esse filme requer nudez total dela e também tem uma cena de sexo explícito e controverso. De novo, tem dinâmicas e temas muito parecidos com Perfect Blue, principalmente em questão de como a personagem principal demonstra um declínio psicológico por conta da pressão desse papel. O roteiro foi escrito pela atriz principal, que diz ter usado algumas experiências próprias como inspiração. Ele foca muito em abusos que podem acontecer durante a produção de filmes, com cenas de o diretor gritando com a Nina, ela sendo colocada em situações perigosas durante as filmagens e até chegando em abuso físico e sexual. Mas eu também achei estranho quando eu fui procurar entrevistas com a Wu Kexi e o diretor Mi Ji, falando que Perfect Blue não foi uma inspiração, com o diretor até falando que nunca tinha assistido esse filme. Porque quando eu assisti pela primeira vez, eu tinha a impressão que eu estava assistindo em algumas cenas um live action de Perfect Blue. Numa dinâmica muito similar no filme do Satoshi Kon, a Nina tá atuando num filme. Então todas essas fases de declínio mental que ela vai tendo e formas de confundir a audiência são usadas sequências do filme que ela tá fazendo, junto com sonhos, alucinações, memórias. Então a gente nunca sabe se o que a gente está vendo realmente está acontecendo, se faz parte de um delírio dela ou se é só uma cena dentro do filme que ela tá atuando. É a mesma dinâmica que nós temos em Perfect Blue e é super efetiva em confundir a audiência. Também tem muitos paralelos visuais entre os dois filmes, com o filme se iniciando numa cena do metrô. Também tem uma cena de sexo que é gravada em tanto Nina Wu quanto em Perfect Blue de forma muito semelhante. Nós temos o uso da cor vermelha como marcação para trauma. A Nina também tem cenas fazendo live streams, se conectando com seus fãs a partir do quarto dela. E finalmente temos uma cena em que a Nina quase é atropelada, que ecoa muito uma cena em Perfect Blue. E é o conjunto de todas essas coisas que me fazem ser muito cética em relação a Perfect Blue não ser uma inspiração, seja para o diretor ou para a escritora Wu Kexi. Mas assiste aí e me fala o que você acha. Por último, eu queria falar do Antipornô, o filme de 2016 do Sion Sono. Se você não conhece esse diretor, ele faz uns filmes meio fora da caixinha. O Sion Sono teve uma vida inusitada e os filmes dele refletem isso, tendo muita violência, sendo muito exagerados, mas também muito engraçados. E eu acho que é isso que eu gosto dos filmes dele. Ele tem uma certa leveza por não se levar 100% a sério. E a melhor forma que eu posso resumir é que ele é um pervertido, mas ao mesmo tempo ele tá muito consciente dessa postura e critica ela também. E faz com que os filmes dele tenham uma certa honestidade por lidar tão bem com contradição. Antipornô é um ótimo exemplo disso. Uma empresa japonesa chamada Nikatsu queria relançar um gênero de filme que eles faziam nos anos 70, chamado de roman porno, ou pornô romântico. Para isso, eles escolheram 4 diretores, o Sion Sono sendo um deles, para filmar 4 projetos. As únicas regras é que os filmes só podem ter 80 minutos e precisam ter uma cena de nudez ou sexo a cada 10 minutos. E o Sion Sono seguiu essas regras em Antiporno. Eu não quero dar muito spoiler do filme, mas aqui o foco também é na dicotomia entre virgem e puta, explorando muito como a sociedade japonesa espera que as mulheres sejam inocentes e puras, mas ao mesmo tempo hipersexualizam as adolescentes. E o filme também brinca muito com essa questão de filmagens e cenas que são falsas, para confundir tanto a protagonista quanto a audiência. Além disso, apesar do Sion Sono seguir as regras e mostrar cenas de sexo e nudez a cada 10 minutos,
no texto do filme em si, ele tá ridicularizando essa objetificação da mulher e também ridicularizando a sociedade japonesa. É um filme bem louco. Como eu tive que reassistir todos os filmes para fazer esse vídeo, eu acabei pegando alguns paralelos também com Nina Wu, com imagens de lagartos presos em garrafas ou lâmpadas, e também imagens de mulheres imitando cachorro em situações em que elas estão sendo humilhadas. De todos os filmes que eu mencionei aqui, eu acho que Antiporno é o que é mais original, mas também que ainda conversa muito com os temas de Perfect Blue e Tokyo Idols. E se você não se incomoda com cenas de sexo, eu super recomendo, porque, de novo, é um filme curto de 80 minutos. A mesma minutagem de Perfect Blue. E é super interessante ver o diretor poder refletir sobre as próximas obsessões e prevenções. Enfim, assista e me fala o que você acha. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, porque eu já tenho planejamento para outros desse tipo.